nós temos um quadro todas as quintas-feiras chamado Minha História, Nossa História. Falei certinho agora, né? Minha História, Nossa História. A história de cada um de nós. Ela faz a história da Igreja Batista do Colorado. Nós estamos com esse quadro, que foi uma iniciativa do Janelson, e foi uma revelação também o Janelson, né? Um entrevistador assim de primeira mesmo. Ele tem entrevistado alguns irmãos da igreja, ele tem me colocado a par de todos os irmãos que ele vai entrevistar. Nós começamos o primeiro com o Sérgio Damares, Sérgio Gatolinha Damares, depois foi o Bruno e a Ana Carla, e amanhã, queridos irmãos, vocês já viram na chamada, nós temos aí o Márcio e a Adriana, que são uns dos mais antigos da igreja, né, da Jovem Guarda, da velha guarda, né? Da velha guarda da igreja, e uma família que nós amamos muito, com certeza o Tui vai estar aí, a Aninha também, nós amamos demais, e vai ser um prazer conhecer um pouco da história de cada um deles, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Queridos, nós estamos chegando aqui, eu preciso que vocês me monitorem quanto ao horário. 8h25. 8h25? Nós começamos um pouquinho. Tem 10 minutos a mais. Ah, tá, então tá bom. Nós estamos terminando aqui o Sermão do Monte, nós fizemos um passeio aqui pelo Sermão do Monte, e eu tenho certeza que foi muito agradável, foi muito bacana. Nós entendemos a proposta do Senhor Jesus Cristo. Então, um resumo muito rápido para quem está chegando agora. O Sermão do Monte são os ensinos de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que são chamados para estarem no reino, para fazerem parte do reino, para poderem seguir, ser discípulo de Jesus Cristo. Na verdade, o Sermão do Reino, o Sermão do Monte, é uma oportunidade de entendermos a proposta do reino, entendermos verdadeiramente uma espiritualidade que vem de acordo com os princípios e com os valores de Deus, uma fé genuína e autêntica. E o Sermão do Monte também nós aprendemos que há possibilidade de sermos felizes de verdade. E todo ser humano ele vai ser feliz quando ele viver no reino e a partir do reino. Todo ser humano vai desfrutar de uma felicidade que é fruto de uma espiritualidade genuína que vem de dentro para fora, que faz-nos termos algumas atitudes que são condizentes com os propósitos de Deus para nós. Nós vamos aprender através do Sermão do Monte que a humildade, que a justiça, que a graça, que a paz, que a misericórdia, que a paz nos traz felicidade. Nós vamos aprender através do Sermão do Monte que a alegria de estar junto nos traz felicidade. Nós vamos aprender no Sermão do Monte que a espiritualidade, que o relacionamento com Deus, que vem de dentro para fora, nos traz felicidade. Nós vamos aprender através do Sermão do Monte o motivo pelo qual nós somos chamados para sermos luz, para sermos sal. E quando nós desenvolvemos isso enquanto servos de Cristo, isso nos traz alegria e felicidade, porque isso agrada a Deus e isso está no coração de Deus. Nós vamos aprender no Sermão do Monte que somos um e que o Pai é nosso e que o pão também é nosso. E porque nós somos de Deus e isso nos faz verdadeiramente pessoas muito felizes, pessoas muito abençoadas. Então Jesus ele vem trazendo para nós uma série de ensinos, como devemos orar, a questão do jejum, a questão do relacionamento com Deus, do relacionamento pessoal e do relacionamento interpessoal, a questão das atitudes de dentro de nós, que nós somos movidos por atitudes e essas atitudes elas podem trazer a nós tanto alegria como trazer também infelicidades. Mas quando nós temos atitudes que procedem de acordo com os princípios estabelecidos por Cristo, essas atitudes elas nos trazem alegria. Atitudes como perdão, como graça, como misericórdia, como amor, como compaixão. Isso verdadeiramente preenche as nossas vidas. E Mateus está nos levando aqui já para o final, lá no capítulo 7, no versículo 24 até o versículo 28, onde se encerra aqui o sermão 29, onde se encerra o Sermão do Monte. No culto passado, nós entendemos que Jesus ele nos dá um alerta para tomarmos cuidado com os falsos ensinos, com os falsos profetas, com os falsos mestres, que vão propor uma religiosidade que não tem nada a ver com princípios e valores de Deus. É interessante que
Jesus, ele se preocupa com isso, com que nós vivenciamos uma fé fundamentada nele. E aí, nesse versículo 24 até o 29, ele deixa muito claro isso daí. Que nós temos que escolher viver dessa maneira e fundamentar a nossa vida nele. Vamos ler Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. Tudo bem aí? Os irmãos acharam? Dá um joinha aí para o Pedro me monitorar. Legal, que bom. O Pedro já deu o joinha dele aí. Legal, é importante que você acompanhe. Vamos lá, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Sempre bom conosco. E a tua misericórdia nos alcançou, e por conta da tua misericórdia, nós podemos, ó Deus, estar no teu reino, fazer parte da tua igreja, da tua família. Nós que somos tão imperfeitos, nós que somos pecadores, nós que não merecíamos essa tão maravilhosa graça, mas o Senhor, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua compaixão, nos abençoou dessa maneira. E nós queremos, ó Deus, viver, ó Deus, de uma forma que agrade o Senhor. Viver de uma forma onde a nossa espiritualidade possa ser fruto da tua vida nas nossas vidas e daquilo que nos tornamos em Cristo Jesus. Por isso pedimos a tua bênção e a tua direção e que o teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então Jesus, queridos irmãos, ele está concluindo os seus ensinos e está dando a oportunidade daqueles que ouviram os seus ensinos a terem uma escolha e de fazer uma escolha certa, porque mediante da escolha que eles fizerem, com certeza a vida deles vai ser uma vida bem-aventurada ou não vai ser uma vida bem-aventurada. E Jesus ele usa aqui as parábolas, né, para que possamos entender verdadeiramente a profundidade daquilo que ele quer ensinar para cada um de nós. Ele fez aqui alusão a uma casa edificada, a uma casa construída sobre dois tipos de fundamentos, sobre dois tipos de edificações. Uma casa ela foi edificada sobre a rocha e uma outra casa foi edificada sobre a areia. E aqui ele usa algo que não era muito comum ali na região da Judéia, uma tempestade. Não havia tantas tempestades ou costumeiras tempestades na região da Judéia. Porém, quando essas tempestades elas vinham, elas eram violentas, elas eram avassaladoras. E as tempestades atingiam a todos, atingiam muitas casas. Aparentemente as casas pareciam iguais, na parte exterior, né? Mas o que diferenciava uma casa de outra era aonde elas foram edificadas, aonde elas foram construídas. E Jesus diz que há dois tipos de fundação ou de fundamento para se construir uma casa. Um fundamento é a rocha e o outro fundamento é a areia. O que é interessante é que Jesus ele não nos isenta das tempestades e das dificuldades que poderão vir sobre as nossas vidas como cristãos. Aliás, virão
e virão muitas, né? Principalmente quando nós tomamos a decisão, quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, quando nós adentramos no reino de Deus. As tempestades e as lutas, elas podem vir de maneira muito ferrenha sobre as nossas vidas. Às vezes, situações que nós não vivenciávamos, começamos a viver. E essas tempestades, elas atingiam ali na Judéia tantos uns quanto outros. Então Jesus nos diz que nós, por estarmos no reino, nós não estamos isentos das dificuldades, das tempestades, das lutas que virão, ok? O que vai diferenciar é aonde nós edificamos as nossas vidas, aonde nós edificamos a nossa fé, aonde nós edificamos a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Jesus diz que há dois tipos de pessoas, ao prudente e ao insensato. O prudente foi aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento firme. E aí vieram as tempestades, vieram as lutas, vieram as dificuldades, e essa tempestade não conseguiu derrubar a casa porque ela estava bem firmada. Por outro lado, a tempestade derrubou a casa que estava fundamentada na areia, sem consistência. Vieram as tempestades e a ruína foi grande. A grande questão é aonde a sua vida cristã, aonde a sua fé, aonde a sua espiritualidade, ela está fundamentada. Porque as tempestades, elas com certeza acontecerão. Tempestades por conta da incompreensão, muitas vezes. Pessoas não irão te compreender, irão te rechaçar por conta dos desapontamentos. Pessoas se desapontarão, amigos te abandonarão, você já não é mais aquela pessoa. Cinismo por conta da fé que você abraçou, dúvidas a respeito, às vezes você pode ter por conta de pressões externas, sofrimentos, perseguições, ingratidão. Quantas vezes sofremos por ingratidão no meio da nossa fé, acusações, falsos testemunhos, traição. Tantas coisas podem trazer sobre as nossas vidas tempestades ou indícios de tempestades que, se a nossa fé não estiver bem fundamentada, nós poderemos vacilar na fé. E aí a ruína pode ser grande. Então Jesus ele está dizendo para nós o seguinte: vocês que são os meus discípulos, vocês têm que ter a vida fundamentada em mim, nos meus ensinamentos. E esta é uma casa fundamentada sobre a rocha. Situações podem provocar tempestade na vida dos seguidores de Cristo. Mas se os seguidores de Cristo estiverem de acordo com os ensinos do Senhor Jesus, estiverem de acordo com a proposta do Senhor Jesus, estiverem com a sua fé fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo, caminhando de acordo com os valores e com os princípios do reino de Deus, com certeza as lutas virão, as tempestades virão, as dificuldades virão, e você permanecerá de fé, em pé, porque a sua vida está fundamentada em Cristo Jesus. Então Jesus ele traz a nós essa reflexão: aonde está fundamentado a nossa vida? Será que nós compreendemos verdadeiramente os ensinos que o Senhor Jesus trouxe para nós no seu sermão? Será que nós absorvemos o que ele nos ensinou, assimilamos o que ele nos ensinou? Porque da maneira como nós absorvemos e assimilamos nas nossas vidas, assim será o nosso viver diário, e os resultados virão de acordo com as nossas convicções. Por isso, querido, que fé cristã e vida com Deus não é somente emoção, não é somente sentimentalismo, porque nós somos seres humanos e um dia nós estamos bem, outro dia nós podemos estar mal, um dia a conta pode estar coberta, a outra não, um dia pode ter o que comer, outro dia pode não ter, um dia pode ter emprego, outro dia pode não ter, um dia pode ter um conflito conjugal, outro dia não. Situações adversas vêm sobre as nossas vidas, e nós que somos do reino, mais ainda. Por quê? Porque outrora servíamos a outro Senhor e agora servimos a esse Deus maravilhoso. E aquele a quem nós servimos, às vezes fica nos oprimindo, fica nos levantando situações para desestimular a nossa fé.
mas nós temos que estar fundamentado em Cristo. Estar fundamentado em Cristo é estar fundamentado nos seus ensinos. Então eu quero destacar neste Sermão do Monte, nesta fala de Jesus, duas lições que são importantes para que você possa levar para a sua vida, no seu viver diário, na sua vida de fé. A primeira lição é que uma vida cristã, uma conversão genuína, ela só pode ser praticada, ela só pode ser vivenciada, ela só pode ser exercida a partir de um alicerce sólido. Uma vida cristã que agrada a Deus, uma fé que agrada a Deus, uma genuína conversão, ela só pode ser exercida a partir de um fundamento sólido. E esse fundamento sólido é Jesus Cristo e os seus ensinos. Por isso que Jesus começou o Sermão do Monte chamando os seus discípulos e passou uma série de instruções, a base, o fundamento, para que a partir desses ensinos e outros tanto que ele deixou, aqueles que o seguissem começassem a seguir o seu exemplo, começassem a obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus valores. E a partir dessa absorção dos ensinos de Jesus como base para a sua vida. Que ensinos são esses? Graça, misericórdia, humildade, perdão, justiça, compaixão, solidariedade, o estender as mãos, a obediência a Deus acima de qualquer coisa, a estar buscando o reino de Deus acima de qualquer outra coisa, entender que a nossa fé é uma fé comunitária, entender que o nosso Pai, que o Pai agora é nosso, entender que o pão é nosso, entender que Jesus se preocupa mais com aquilo que vem de dentro do coração do que somente com palavras e atos litúrgicos ou atos ritualistas, ou seja, os ensinos de Cristo, eles é que devem fundamentar as nossas vidas. E quando esses ensinos fundamentarem as nossas vidas e nós vivemos a partir desses ensinos, aí sim nós estaremos exercendo uma vida cristã genuína, estaremos expressando uma conversão genuína. Isso é uma luta diária, isso é uma disposição diária de obedecer e de abraçar verdadeiramente aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus e aquilo que nos traz felicidade. Porque, queridos irmãos, agora que nós estamos no reino, eu vou ser sincero para você, o que agrada a cada um de nós é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Olha que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler para você aqui. O apóstolo Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando nós vivenciamos a nossa fé fundamentada em Cristo, Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso alicerce forte. E quando as tempestades, as dificuldades da vida vierem, nós vamos permanecer. A água pode passar, as lutas, as desilusões, as acusações, os falsos testemunhos, as perseguições, as mentiras, as calúnias, o desânimo, a tristeza, elas podem passar por nossas vidas, mas nós estamos em Cristo e vamos permanecer em Cristo, e isso vai nos fortalecer, e nós vamos expressar verdadeiramente quem nós somos e aonde nós estamos. Então, uma vida cristã, ela só pode ser vivenciada a partir de um alicerce sólido, e o alicerce da sua vida e da minha vida tem que ser Cristo e os seus mandamentos. Amém? Glória a Deus por isso. Uma segunda lição que nós aprendemos estudando o Sermão do Monte e finalizando aqui nesses versículos restantes, é o seguinte: na esfera espiritual, acima de todas as demais, ouvir, aceitar, assimilar e concordar não tem valor nenhum se não for praticado na sua vida. Você ouviu o Sermão do Monte, você ouviu o pastor pregando, você ouviu os ensinos, você ouviu falar de graça, de misericórdia, de perdão, e você concordar com aquilo, mas você não praticar aquilo, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum
para Jesus, para o Evangelho, para o Reino, a prática dos ensinos de Jesus é que tem um valor significativo, é que vão fazer com que nós venhamos a crescer e a amadurecer na fé, é que vai trazer a nós verdadeiramente felicidade, vai trazer a nós alegria, vai trazer a nós satisfação plena e vai agradar a Deus acima de qualquer coisa. Então não adianta somente eu ouvir, você ouvir, não adianta até você concordar, é verdade, pastor. O senhor tem razão, concordo. Mas na manhã seguinte, quando você tem que exercer perdão, quando você tem que estender as mãos, na manhã seguinte, quando a prostituta ou o bandido, ou aquele que está fora dos padrões estabelecidos pela sociedade, tiver que ser alvo da sua misericórdia, e você agir como as pessoas que não têm Deus agem, você está compreendendo a mensagem de Cristo Jesus. Quando aquele que te feriu precisar de ser perdoado e você não perdoar, você não entendeu nada de evangelho. Quando você tiver que andar mais de uma milha em relação ao que te pedem e você não fizer, você não entendeu nada de evangelho. Se o rancor, se a mágoa toma conta das suas emoções e dos seus sentimentos e você não exerce aquilo que você tem que exercer, fundamentado na pessoa de Cristo, você não entendeu nada de evangelho. Não adianta você somente absorver a letra. O apóstolo Paulo diz que somente a letra, o conhecimento teórico, ele não é suficiente, porque os ensinos de Cristo, eles não são somente teorias. Os ensinos de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco, eles são vida. E o Espírito de Deus é que produz essa vida dentro de nós, a partir do ponto que nós nos deixamos levar por ele. O fruto do Espírito está em você, se você é cristão, se você se converteu. Ok? O fruto do Espírito está aí, a graça, a misericórdia, a longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, perdão, tudo está aí, a alegria está dentro de você. Basta que você entenda quem você é e viva a partir daquilo que você se tornou em Cristo Jesus, se a sua vida estiver fundamentada em Cristo Jesus. E isso é muito sério, porque nós vivemos uma época de muitas religiões, nós vivemos uma época de muito evangelicalismo. E qual é a verdade em tudo isso? Aquele que tem o Senhor Jesus como centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa crença, da nossa ritualidade, da nossa espiritualidade. Jesus, ele disse assim lá em João capítulo 15, no versículo 5, eu vou ler para você, João 15, do versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, você vai dar muitos frutos. E que frutos são esses? Fruto não é ações estereótipas, ritualísticas, somente litúrgicas, mas são atitudes de quem tem Cristo dentro da sua vida. Não que você não deva ter atitudes, ações ritualísticas ou religiosas, não. Deve ter sim, mas que isso seja fruto do que você é, não do que você pensa em ser. Então quem estiver nele vai dar muito fruto. Porque sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, se alguém não estiver fundamentado na rocha, independente de ser um cristão, ou um evangélico, ou um religioso, se a sua base de vida não for o Senhor e os seus ensinamentos, será lançado fora. Olha só. E a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Quando nos tornamos discípulos de Jesus? Quando dermos fruto igual à nossa árvore da qual nós estamos plantados. E essa árvore é Cristo Jesus, ele é a videira. E os frutos são ações e atitudes que são de acordo com os princípios e com os valores que ele ensinou para nós. Então, se a sua vida é cristã, ela não for resultado da prática dos ensinos de Jesus, reveja a sua fé, meu irmão.
reveja a sua espiritualidade, reveja a sua conversão. Nós vivemos numa época onde há muita adesão, onde há muito pessoas que aderem ao Evangelho, mas que não se convertem ao Evangelho. Mas aonde está a diferença? A diferença está na prática de vida. Naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você exerce em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, somos falhos, mas aquele que habita em nós, ele é perfeito. Aquele que habita em nós, ele nos conduz verdadeiramente ao caminho correto. Eu quero ler o que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 7, que é bem legal, dá muita base para o que a gente fala. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 5 a 7, diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, e a virtude, ou seja, a bondade, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. A piedade não é a cara de triste, a piedade é uma vida devota a Deus, aos seus princípios e aos seus valores. E com a piedade, a fraternidade, o amor fraterno, a comunhão. E com a fraternidade, esse amor. Então, o que o Senhor exige de nós é que nós estejamos verdadeiramente fundamentados nele, nos seus ensinos. Você vai ser feliz realmente, meu irmão, minha irmã, quando você deixar de ser somente um religioso a mais. Quantos minutos eu tenho? Um frequentador 20. De igreja a mais. Você vai se tornar feliz quando a sua vida ela procurar ser expressão de Cristo. Você vai desfrutar das bem-aventuranças, da felicidade do reino, quando você agir com graça, com misericórdia, com perdão, com bondade, com justiça. Quando você se dobrar à disciplina do reino, às verdades do reino. Nós somos chamados para o reino de Deus, não para vivermos da maneira como nós queremos, ou como é mais confortável para nós, ou como é viável para nós. Nós somos chamados a viver no reino de acordo com os princípios do Senhor do reino, de acordo com os valores do Senhor do reino. Eu aconselho você a novamente ler na sua casa as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas não são manual para que você chegue ao céu, porque não há nada que nós venhamos a fazer que vai nos dar condições de chegar ao céu, ao reino de Deus. As bem-aventuranças, elas são atitudes que são expressas na vida daqueles que já pertencem ao céu, que já pertencem a Deus. E nós pertencemos a Deus e ao céu não porque somos bons, pelo contrário, porque nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Mas nós chegamos aos céus por conta da bondade, da graça e do amor de Deus, que através da pessoa bendita de Jesus Cristo veio até nós, se encarnou, habitou neste mundo, morreu naquela cruz, ressuscitou, subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e nos deu o seu Espírito Santo, para que esse Espírito habitasse em nós através de uma entrega, de uma renúncia, de uma conversão genuína. E esse Espírito conduzisse as nossas vidas para glorificar e exaltar o nome de Deus. E é interessante que Jesus ele deixa bem claro essa questão da prática cristã. No versículo 28 ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que palavras? Os seus ensinos. Estavam as multidões maravilhadas, abismadas, eufóricas, alegres, felizes. Com o quê? Com os seus ensinos. Felizes com o quê? Com a sua doutrina. E por que eles estavam felizes com a doutrina de Jesus? Por que eles estavam maravilhados com a doutrina de Jesus? Porque Jesus, versículo 29 diz, ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora, como que os escribas eles ensinavam? Né? Os escribas eles transmitiam somente informações. Está cheio de cristãos que transmitem somente informações.
Está cheio de líderes que transmitem somente ensinamentos vazios e não tem prática. E Jesus falou disso, são os falsos profetas. Está cheio de cristãos que não vivenciam aquilo que ensinam. Ensinam de amor e não agem com amor, ensinam de disciplina e não agem com disciplina, ensinam sobre justiça e não agem com justiça, ensinam sobre misericórdia e não agem com misericórdia, entendeu? Nunca conseguem pedir um perdão ou estender as mãos. Assim como existem muitos cristãos que estão dessa maneira também. Mas Jesus era diferente. Jesus, ele ensinava com autoridade. E o que quer dizer isso? Ele transmitia com a própria vida aquilo que ele ensinava. Quando todos queriam apedrejar a prostituta, ele estendeu as mãos. Quando todos não queriam abraçar o leproso, ele abraçou. Quando muitos correram de Paulo, ele foi ao encontro de Paulo. Quando muitos já mandaram Pedro para o inferno, ele estendeu as mãos para Pedro e disse: toma conta da minha igreja. Quando aquela gente da Galiléia estava sem esperança, sem misericórdia e sem compaixão, eles exerciam misericórdia e compaixão na vida das pessoas. Então a autoridade de Jesus estava no seu estilo de vida. A autoridade do cristão está no seu estilo de vida. Viver fundamentado em Cristo é viver a partir de Cristo. É deixar Cristo fluir através da sua vida. Que o Senhor nos ajude a sermos mais do que frequentadores de igreja. Que o Senhor nos ajude a sermos mais do que pessoas ritualistas. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que expressam a misericórdia e a graça do Senhor. Eu gosto muito desse versículo. E aquele homem chamado Paulo, que assolou, que perseguiu, que matou, depois de muito tempo andando com Cristo, ele entendeu verdadeiramente o que é o cristianismo. E ele resume isso em um versículo muito simples que está lá em Gálatas 2:20. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse versículo. E ele resume assim a sua vida cristã e a sua espiritualidade, é isso mesmo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Aonde você está fundamentado? Aonde está fundamentada a sua fé, a sua espiritualidade? Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que tenha sido proveitoso para você esses ensinos que nós... Esse estudo é meio sistemático, né, sobre Sermão do Monte, e que você possa praticar a vida de Cristo através da sua vida. Deixar a vida de Cristo fluir através da sua vida. Quero orar com você. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade de poder participar, ser do teu reino. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a viver uma fé mais do que de palavras, mais do que de ritos, mas de ações, de convicção, de uma vida fundamentada no Senhor. Abençoa os meus irmãos onde eles estiverem nesse momento ouvindo a tua palavra. Que a tua graça e a tua misericórdia seja constante sobre as nossas vidas. Nós que somos pecadores, nós que somos miseráveis, nós que somos falhos, mas fomos alcançados pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. E hoje somos cidadãos do reino e queremos viver e desfrutar dessa felicidade do reino em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém. Vamos? Vamos, calma aí. Vamos lá? Vou chamar aqui a band. Deus abençoe. Vai tocar hoje? Ela que vai tocar.
Glória a Deus, né, irmãos? Deus abençoe, viu? Vamos firmes aí. Nossa, eu não consigo soltar isso aqui. Tá muito bem. Amor, deixa eu só falar rapidinho uma coisa. Eu vi aqui, o Jamison é amigo do Janelson, ele já chegou aí na igreja. Essa semana o Jamison perdeu a vozinha dele. E já estive conversando com ele ontem, orando. E que Deus console e conforte seu coração, viu, Jamison? Que você sinta-se abraçado pela igreja do Colorado, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Nossos sentimentos, irmão. Deus abençoe sua vida, que o Espírito de Deus seja consolando os familiares. Amém. Amém. Vamos louvar nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e tomou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amanhã esperamos todos aí na live com o Adri e o Márcio, pra gente poder matar um pouquinho da saudade. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até amanhã, hein? Abençoe, gente. Fiquem na paz do Senhor. Beijo. Até amanhã.